Olá, essa é mais uma aula que nós estamos gravando para disponibilizar ainda hoje, né, no YouTube. É um estudo que nós estamos fazendo sobre o livro Como se escreve a História, né, de Paul Veyne, em que ele tem exatamente um subtítulo, quer dizer, Foucault revoluciona a história. Quer dizer, as ideias Foucaultianas inseridas dentro do nosso projeto, o projeto de se pesquisar, né, fatos interessantes, e esses fatos interessantes serem transformados exatamente, né, em trabalhos acadêmicos, um livro de reflexão, ou mesmo um projeto experimental, né, tal qual nós estamos realizando agora para que esses projetos sejam apresentados no final do ano. Então, esse trabalho, né, sobre técnica de jornalismo e pesquisa, né, 3 para o 7º período, é mais uma probabilidade, durante essa pandemia, de estar conversando, né, embora não pessoalmente, com os queridos alunos do 7º período, né. Afiançando, sobretudo, que esse trabalho ele tem um aproveitamento muito bom, né? Até porque antes nós estudamos uma outra obra, né? E agora nós estamos exatamente trabalhando exatamente como se escreve a história com essas ideias Foucaultianas. O capítulo de hoje, né, está exatamente o capítulo 4, por simples curiosidade para o específico, ou seja, para o assunto que você vai especificar. Na realidade é o seguinte, como que a gente pode compor exatamente essa questão colocada por Veyne dentro de uma perspectiva, né, de entender o que é exatamente que nós vamos escolher para nosso projeto experimental. A maioria de nós já escolheu, né, mas eu penso que a partir dessa aula a gente pode dar uma supervalorizada e até mesmo usar Paul Veyne como uma forma bibliográfica, né, para enriquecer a apresentação do nosso trabalho. Então, a gente começaria, né, para mostrar exatamente a ideia do que significa, por simples curiosidade, depois para o específico. O primeiro momento é compreender que, quando nós, pesquisadores, escolhemos um tema, nós precisamos, se vamos acrescentar a ele alguns outros dados, né, e dar a ele uma perspectiva de se transformar numa obra literária, nós temos que levar em consideração que o primeiro momento é da curiosidade, né? Você olhou para aquele tema, ouviu falar, ouviu um professor falando mais ou menos, en passant sobre o assunto, e de repente você disse, não, vou fazer o meu projeto experimental sobre esse assunto. Ou, né, eu vou apresentar um trabalho acadêmico na Intercom, né, tendo exatamente como base aquela aula, enfim, uma disposição filosófica ou epistemológica, como vocês queiram, com relação ao tema escolhido. Então, o primeiro momento é exatamente esse, é o da curiosidade, né? Então, pelo princípio da curiosidade, é que vocês vão chegar ao tema específico, conforme nos fala exatamente a expressão do colonizador. O Veyne coloca aqui um tema muito interessante. Ele diz o seguinte, um arqueólogo meu conhecido, apaixonado pela sua profissão e hábil historiador, olha-nos com piedade quando o cumprimentamos por ter ele encontrado em suas escavações, né, uma escultura razoável. Tá? Ele se recusa a explorar locais privilegiados e afirma que a escavação de uma fossa é geralmente mais instrutiva. Né? Quer dizer, o cara ficou zangado, né? Então, seu desejo é jamais encontrar uma Vênus de Milos nas suas escavações, pois, diz ele, ela não acrescenta nada de novo à arte, né? A arte, que é um prazer muito interessante fora do ambiente do trabalho. Então ele acha o seguinte, que ficar pesquisando é a perspectiva de encontrar. Não precisa que você encontre exatamente uma coisa que seja extraordinária, como encontrar numa escavação, não, a deusa de Vênus, ou uma obra de Praxíteles ou de Fídias, quer dizer, não há necessidade disso. Para a gente aproximar um pouco mais dessa curiosidade, né, eu queria só mostrar para você o seguinte, que tipo de curiosidade é exatamente? Eu estava lendo Planície da Senzala, da casa, Planície do Solar e da Senzala, de Alberto Ribeiro Lamego, e tem um determinado momento
que a gente encontra, né, uma variação desse geólogo, que era jornalista, era historiador, foco comunicador, né? A gente encontra exatamente o seguinte, é sobre uma concha perlífera, né, que foi encontrada aqui na região, né, na região da Lagoa de Cima, da Lagoa Feia, nas lagoas nossas aqui, né? Mas que essas conchas, na realidade, pesquisas anteriormente concentradas, elas dão exatamente uma notícia importante, é que essas conchas, elas só existem nos lagos peruanos, lá no Peru. Olha que coisa interessante. Como é que essas conchas vieram parar aqui? Eu li o livro, né, e fiquei diante do quê? Da curiosidade. Então eu queria ter uma curiosidade sobre essa questão dessas conchas perlíferas, que, né, o Alberto Lamego chama de anedonta perlífera. O que significa anedonta perlífera ou concha perlífera? É exatamente umas conchas, né, que originalmente elas encapam, não quer dizer, elas produzem exatamente pequenas pérolas, né? Pequenas pérolas, mas as pérolas aqui encontradas nas nossas lagoas aqui, elas não têm valor comercial, porque elas são muito mínimas, muito pequenininhas, né? E aí há um outro processo de curiosidade para a gente compreender por que essas anedontas daqui da Lagoa de Cima e da Lagoa Feia, né? Por que elas não têm valor comercial? E por que essas anedontas, que são originárias da região do Peru, né, lá nos altiplanos, lá na Cordilheira dos Andes, ela pode ser encontrada aqui, né? Então é uma curiosidade, uma coisa interessante, né, que a gente começou a estudar. E aí, saindo em pesquisa, né, para a Lagoa de Cima, né, faz uns 3 ou talvez mais, uns 4 anos, né, quando esteve aqui, né, os pesquisadores do Instituto de Arqueologia Brasileira, eu os acompanhei, né, à Lagoa de Cima, e aí lá eu consegui encontrar uma concha, e eles fizemos eureka, puxa vida, a gente chama uma anedonta perlífera na lagoa, ou seja, a lagoa, ela ganhou água, e quando nós fomos, ela estava exatamente na vazante, e nós encontrei aquela concha imensa, a concha tem um tamanho muito interessante. E eu peguei essa concha, e começamos a fazer exatamente o quê? Um trabalho, né, de codificação dessa concha, para saber exatamente o seguinte, de que trabalho, que tipo de arqueologia nós podemos engrandecer a partir dessa concha, ou seja, da anedonta perlífera. Bom, essa concha hoje está no museu, né, no Museu Histórico de Campos. Ela está lá, está em exposição lá, e eu espero que eu possa, lá na frente, junto com alguns alunos, né, empreender um estudo que inclusive nos leve até os altiplanos do Peru para fazer uma comparação entre as conchas encontradas aqui e as conchas encontradas no Peru. Eu não sei se dá para vocês entenderem exatamente a razão pela qual eu estou colocando a ideia de considerar o seguinte, encontrar que o primeiro momento que nós temos com a temática, ela passa necessariamente pela questão da curiosidade. Depois da curiosidade é que, levando em consideração, né, o seu valor dentro do campo da pesquisa, a gente se aprofunda dentro de um tema que dentro da sua especificidade, né? Não sei se deu para a gente compreender a razão de eu ter colocado esse tema aqui para a gente compreender. Mas para que haja exatamente uma confrontação, ou seja, a chamada da arqueologia comparada, né, é só dar um pulinho no museu e pedir, né, a professora Graziela Escocar, e ela vai mostrar lá exatamente a nossa anedonta perlífera, né? Quer dizer, essa concha, ela já produziu ali pequenas, minúsculas, né, partículas, né, de pérolas, né, mas que não tem valor comercial porque elas são diminutas. Às vezes mesmo, quando a concha se abre, né, ela mesmo se perde dentro das correntes das lagoas. E aí, outra questão também é entender o seguinte, o que Max Weber fala sobre essa questão? Max Weber diz o seguinte, que a história seria uma relação de valores. Eu creio que sim, né? Quando você tem exatamente uma temática importante, né, você faz uma correlação de valores, ou seja, daquela curiosidade, né, que levou você à especificidade do tema, né, simples, né, e levar a entender que você vai fazer o quê? É uma relação de valores,
que você vai comparar essa história que você tem por curiosidade com outras histórias devidamente já previamente escritas, né? Elaboradas ou editadas, etc. Né? Mas para nós o que é importante? É importante é que você tente sempre fazer alguma coisa que seja absolutamente nova. Né? Quer dizer, nós temos que trabalhar a perspectiva do novo, de entender que nós temos que especificamente, ou seja, quando a gente especificar a questão da nossa curiosidade, nós temos que fazer uma coisa que seja diferente, como diz os franceses, alguma coisa que seja laissez-faire, alguma coisa que seja diferente das coisas que os outros já fizeram, para que a gente não repita os velhos chavões ou a repetição de temáticas que já foram exatamente, né, pesquisadas por outros alunos em anos anteriores. Então nós precisamos colocar o seguinte, né, a questão específica, né, explorar a questão da especificidade, mas levando em consideração a nossa curiosidade, aquilo que bateu profundamente em nós. Eu costumo sempre dizer, vou repetir, nós só conseguimos fazer um bom projeto experimental, né, se estivermos devidamente apaixonados pelo tema. Né? Essa paixão, ela é uma paixão que ela está acima de qualquer outra coisa. Né? É alguma coisa que tira a nossa visão, ou seja, ela não nos distrai para outra coisa. Né? Ela exige de nós o quê? Uma dedicação exclusiva, né? É exclusividade. É uma paixão, por isso que falamos sobre questão de paixão, levando em consideração, né, o aspecto freudiano. Né? Então, se você não estiver apaixonado por aquilo, você jamais vai empreender alguma coisa nesse sentido. Né? Então, um outro caso que nós poderíamos citar também por questão de curiosidade, seria exatamente o quê? Seria um músico, né, como o professor Vicente Marins Rangel Júnior, né, que vem ser irmão da maestrina Vilma Rangel Braga, irmão também de Vilmar Rangel, né, todos nós conhecemos. O professor Vicente Rangel, ele é um estudante, né, sobre a questão das origens da música. Ele começou a fazer isso por uma simples curiosidade, até que ele conseguiu fazer na sua dissertação de mestrado, na chamada Memória Musical de Campos dos Goytacazes. Olha que trabalho interessante. É tão interessante o trabalho do professor Vicente, que até hoje ninguém conseguiu fazer nada sobre questão de memória musical sem que antes passasse exatamente pelo livro de Vicente. Né? Então o Vicente, ele hoje faz o quê? Ele é, né, o quê? Ele é uma referência bibliográfica para quem quer estudar a memória musical em Campos dos Goytacazes. É só para a gente compreender, né, a ideia do que é do interessante e para você partir para o específico. Né? O livro dele, né, não encerra definitivamente a questão das pesquisas. As pesquisas continuam cada vez mais. Né? E como é que você estuda exatamente música numa cidade como Campos, né, que começa aqui a não ter uma identidade cultural própria. Né? A gente começa primeiro com as questões portuguesas, depois com as questões africanas, com as modinhas parisienses, enfim, com as mazucas, enfim, até você chegar exatamente a alguma coisa específica da cultura do lugar, né, do nosso lugar, que expressa exatamente o quê? A nossa referência cultural, a nossa cidadania, como, digamos, o feijão miúdo, a extravagância, a manaxica do caboio, o jongo, né, nas suas derivações importantes, né, da chamada jongo da região sudeste do Brasil, que é tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN desde 2005, para vocês terem uma ideia. São coisas interessantes, o samba de terreiro, enfim, são várias questões que são colocadas e que vai exatamente fazer o quê? Vai elevar, vai enfatizar dentro da história, da memória cultural, compositores, maestros, instrumentistas, né? Enfim, filólogos, letristas, beletristas, enfim, né? É uma série de outros fatores importantes para a gente definir o que nós queremos dizer. Outra questão, né, é a gente compreender, né, que vou citar aqui um caso que nós podemos transformar em projeto experimental, né? Que seria exatamente o seguinte: nós sabemos que Campos dos Goytacazes, ela pertence exatamente o quê? A um território, né, delineado
justamente pela chamada capitanias hereditárias, né? Que foi um movimento português para ter acesso ou domínio, controle da terra, né? Recém-empossada. Ele queria ter domínio, então ele se panhou a parte da chamada América Portuguesa, né? Ele fez o quê? Ele transformou tudo aquilo em áreas, em áreas e distribuiu com as pessoas mais de importância, né, de Portugal, no sentido de tomar posse da terra, né? E nós campistas, pertencemos exatamente à capitania de São Tomé. Né? Então, a capitania de São Tomé, que esse movimento durou de 1532 a 1534, né, ele tivesse exatamente uma importância muito grande, né? Eu acho que ele tem uma importância muito grande, até porque você tem, né, na historiografia de Alberto de Moraes Lamego, autor de Terra Goitacá, que são 6 volumes, aliás, 7 volumes, né? Ele mostra exatamente a partir das pesquisas que ele fez, né, na Torre de Tombo, em Portugal, em Lisboa, né, ele chega à conclusão de que havia em Campos, em 1539, já teve um movimento importante a partir de quê? De um donatário chamado Gil de Góis, que nós conhecemos aqui apenas por quê? Por nome de rua, né? O Gil de Góis. Gil de Góis começa esse trabalho na chamada Vila da Rainha, ele desenvolve um trabalho ali, depois ele se desanima, ele vai embora, morre no caminho, e aí vem para ele o filho, né? Havia já a questão da herança, o filho dele, né, vem para cá para resolver essa questão, que é o Pero Góis, né? Então, o Pero e o Gil, eles formam exatamente o quê? Forma um trabalho de posse da terra muito interessante. E aí, há uma história muito interessante, né, que vai mostrar exatamente o seguinte, que o Gil de Góis teria se apaixonado por uma índia goitacás. Olha que coisa interessante, pelo ponto de vista da historicidade, né? Por que não fazer um trabalho de mais profundidade, situando, né, o historiador Lamego, que, acima de tudo, além de historiador, também como um excelente narrador de notícias. Quer dizer, um jornalista na melhor acepção que o termo possa sugerir. Por que não fazer? E descobrir exatamente o seguinte, que tipo de paixão foi essa que fez, inclusive, que a esposa de Gil, né, se sublevasse e fizesse o quê? Juntasse lá umas pessoas, né, tivesse exatamente assassinado essa índia e tivesse abandonou o projeto, totalmente abandonado, abandonou o projeto, sabe, no século XVI, início do século XVII, abandonou tudo, largou tudo aí, até que vieram os 7 capitães em 1627. Olha que coisa interessante, né? Seria exatamente o quê? Pela curiosidade do fato, você faria o quê? Partiria, então, para a questão do específico. Tá? Nós temos ainda a história ligada ao específico, e aí a própria ideia Foucaultiana, ela deixa clara que é o seguinte, poderíamos objetar com uma certa razão, que existe uma diferença entre o caso de Brigitte Bardot, né, e do presidente Pompidou. Bom, o que tem a ver o Pompidou com Brigitte Bardot? Então, este é histórico e só pertence a ele, porque ele foi presidente, né? E aquela, ou seja, Brigitte Bardot, só serve para ilustrar, né, o Star Sims, o sistema do estrelato, né, internacional através do cinema. Como os alfaiates do Frederico Guilherme, a história dos costumes. Quer ver, a especificidade. Mas se a gente parar para pensar, a gente pode ter uma curiosidade muito acentuada a respeito disso. Por quê? Porque nós podemos ver em Brigitte Bardot uma pessoa importante para quê? Para o desenvolvimento do turismo em Búzios. Né? Quer dizer, ela esteve em Búzios, né, na segunda metade do século passado, né, acompanhando um namorado brasileiro, foi morar exatamente o quê? Numa choupana de pescador, né? E realmente ela acabou, né, fazendo o quê? Internacionalizando, né, a antiga colônia de pescador de Búzios, que hoje é uma cidade esplendorosa. Né? Então, a razão pela qual, né, Brigitte Bardot não é importante dentro da história francesa, a não ser se for exatamente dentro desse sistema de estrelato do cinema, né?
mas para Búzios ela tem uma importância muito grande. E se nós quiséssemos, né, aproveitar essa possibilidade por curiosidade, para partir para o específico, nós faríamos uma boa história sobre Brigitte Bardot em Búzios, né? Ou no Brasil ou em Búzios. Enfim, é só para a gente compreender a natureza desse embate, né? De que forma ela pode se acentuar, né? E aí eu queria só colocar para vocês a história do homem e a história da natureza, né? Por quê? Porque quem produz a história do homem é o homem que é o principal ator. Mas se você entender, né, que a própria natureza, quando cria os seus sísmicos, os seus hecatombes, os seus maremotos, né, os seus tsunamis, quando ele faz isso, ele faz também, a natureza produz uma hecatombe em que o ator principal vai continuar sendo o homem, né? Quer dizer, só que quando ele cria a história, ele é, né, o quê? O protagonista. No caso, por exemplo, dos fatos criados pela natureza, ele pode ser vítima, né? Ele pode ser um coadjuvante da história, né? Por quê? Porque o fato ocorrido pela natureza pode ter uma importância científica muito maior do que os homens que foram vítimas dessa hecatombe, né? Então são coisas interessantes. Eu vou mandar o texto, né? Esse texto eu mando hoje ainda, né, para o e-mail de vocês. Vocês dão uma espiada no texto, né? Dão uma lida boa no texto, porque vai cair na prova que nós vamos elaborar já na semana daqui a 2 semanas, né? Ela vai cair, tem alguma coisa para cair na prova, né? Então, veja só, vocês estudem, né? E vejam o que vocês conseguem fazer. Na semana que vem, penso que, de acordo com o e-mail que eu recebi hoje da nossa coordenadora Simone Barreto, nós estaremos ocupados, né, com o desenvolvimento da chamada Semana da Imprensa, né? Então, a Semana da Imprensa é de alto valor, né, instrutivo, alto valor pedagógico, né, e está inserido dentro do quê? Do nosso projeto do ensino-aprendizado. Então, a professora Simone, ela solicita que todos nós, alunos e professores, né, nós possamos acompanhar o desenrolar de todos os trabalhos acadêmicos que estão sendo propostos, né? Quer dizer, por nosso colega o Edito Cordeiro, que é o presidente da Associação de Imprensa Campista, e também, né, pela direção do curso de jornalismo. Quer dizer, esse tipo de atividade sempre teve, né, essa participação. Quer dizer, não existe nenhuma semana da imprensa se essa semana da imprensa não estiver exatamente acoplada, né, ao projeto de ensino-aprendizado da nossa universidade e do nosso curso de jornalismo. Então, eu espero que na semana que vem a gente possa se encontrar, né, em todas as salas, né, de vídeo, nas salas de conferência, participando, né? Então, esse é exatamente o recado que eu tenho para dar para vocês. Eu espero exatamente que a gente saia o mais rápido possível dessa pandemia, que ela está nos preocupando a todos, né? E cada vez mais, pela incompetência dos poderosos, a gente continua cada vez registrando mais número de mortos. Isso é lamentável para uma sociedade como a nossa, né? Em que as pessoas estão exatamente falecendo pela incompetência das pessoas, né? Nós estamos aí, por exemplo, com um investimento aí de não sei quantos milhões para um hospital de campanha, e a gente não consegue fazer com que esse hospital de campanha seja exatamente inaugurado. Falta tudo ali dentro. Tudo, né? Ele seria exatamente o ponto de apoio para que as mídias estivessem exatamente mais interessadas por isso, e não estão, né? Quer dizer, às vezes as pessoas estão muito mais interessadas, né, nas fofocas, nas dissídias determinadas pelo presidente da República, passeatas e fogos de artifício no STF, enfim, uma série de outras notícias, mas que, né, a nível da regionalidade, nós deveríamos estar exatamente exigindo do poder público uma posição com relação a atenção que tem que se dar ao cidadão campista, que paga os seus impostos, que mora aqui, que ama essa cidade acima mais que tudo, né? Enfim, pedindo perdão a vocês por mais esse
esse desafogo, mais essa aula, mais esse momento, né? Eu estou com vocês todos na minha memória, né? Mas não posso abraçá-los pessoalmente. Enfim, perdão a todos. Eu gostaria que vocês estudassem, analisassem, é para o bem de vocês. Quanto mais o jornalista, né, ele armazenar mais conhecimento a respeito do tema, dos temas, de um modo geral, melhor ele vai ser no campo de trabalho. Tá? Então, um abraço a todos e boa noite.